satisfação que nesta terça-feira recebemos aqui a visita do Dr. Durval Capfilho, ele que é odontologista e que a sociedade, a cidade como um todo, a nossa região conhece. Dr. Durval, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo ao Ação em Reação. Flávio, é um prazer imenso estar aqui no programa Ação em Reação, sentindo a ausência, logicamente, do nosso amigo Augusto Capo de Casa, que é um gentleman, mas você realmente tem sido um expert. Eu tenho acompanhado o seu trabalho televisivo junto às redes, né, da TV Com e da TV junto com o Flávio, com Pedro Alcântara. É verdade. E agora, hoje, participando ativamente aqui do programa Ação em Reação, e quero te parabenizar por esse trabalho que você tem desenvolvido aqui em Santos e o respeito que a gente vai tendo pela consideração da sua pessoa. Muito bem, muito obrigado, doutor. Doutor que estava falando aqui conosco, a gente estava conversando, quanto tempo de odontologista? Não de idade, de trabalho. Não de idade, de trabalho. A gente poderia trocar, né? Seria melhor? Seria melhor estar com os 45. 45 anos de trabalho. Doutor, ao longo desses 45 anos, felizmente, melhorou muito o comportamento do brasileiro, no sentido do cuidado, do zelo para com os dentes, para com a saúde, porque muitas doenças se iniciam pela boca, né, doutor? Isso aí. É perfeito esse detalhe, inclusive é uma característica que eu, há 45 anos atrás, é interessante eu dar esse pormenor que... Claro. Quando eu iniciei minha profissão, era uma conjuntura particularmente, totalmente diferenciada do que é hoje a profissão. Lá se baseava em a gente fazermos todos os recursos que a gente tinha, que eram poucos recursos, e dentro desses recursos a gente estabeleceu... Era um desafio naquela época, eu imagino, né? Justamente, era um desafio porque não tínhamos condições, por exemplo, existia um motor de baixa rotação, que era aquele motor que a gente colocava e impulsionava um ruído tremendo e a pessoa sentia como se tivesse um trator na boca dela. Tinha uma correiazinha e justamente posicionava. E hoje, com o advento, foi se fortalecendo e a odontologia foi criando assim, congênero, uma evolução assim, excepcional em todos os sentidos. Por exemplo, nós tínhamos as restaurações que se fazia com ouro, né? Isso. Para você ter uma ideia, usava-se bastante ouro. Quantos das pessoas tinham aquela ponta de dente, quando se quebrava, se fazia com ouro. E era bonito, era agradável. Era interessante você ver isso, né? Era até considerava-se assim como se tivesse um glamour, né? Um glamour, tivesse algo diferente essa pessoa, né? E, consequentemente, os trabalhos de ouro realmente são trabalhos que até hoje são um dos melhores trabalhos que houve na odontologia. Não tiramos o mérito do ouro e realmente eu consinto que este é realmente, se todos pudessem ainda fazer com ouro, seria mais interessante. Aqui o custo realmente é bem maior. Mas do lado do profissional beneficiou muito porque nós tínhamos certas cadeiras difíceis de se trabalhar, a gente ficava muitas vezes de pé, tinha dificuldade para se fazer a realização de um trabalho. O raio-x, por exemplo, toda pessoa que recebia uma carga de raio-x era tremendamente maior em relação ao que é hoje. Hoje tem vários artifícios que a gente pode realmente proteger a pessoa. E fora ainda, as condições, por exemplo, não se usava praticamente luva, né? A luva veio com o advento da AIDS e, consequentemente, aí sentiu-se obrigatoriamente. Só se fazia um tratamento com luva quando você estava com uma cirurgia delicada, que necessitavam... Mas, por exemplo, mesmo até hoje se mantém um autoclave, mantém-se uma condição muito maior de esterilização dentro de um consultório, coisa que naquela época se usava uma estufazinha pequenininha com água e punha-se um instrumental lá dentro e aquecia
até 100 graus. Era interessante esses aspectos a gente falar, que realmente houve uma evolução muito grande da odontologia. E aí teve esse acompanhamento. Hoje eu tenho certeza que no início também foi assim, mas hoje exercitar a odontologia é um amor que o senhor acaba tendo, porque ao longo de... Vou chamá-lo de você? Me permite, vou chamá-lo de você? Porque quando você começou foi quando eu nasci, em 1967, hoje com 45 anos, então a gente consegue acompanhar isso. Essa evolução, e ao longo do tempo, isso demonstra claramente o amor que você tem pela profissão. E quais são as especialidades que ao longo do tempo, hoje, se dão mais importância, maior relevância? E o porquê disso, doutor Durval? Então, o que aconteceu foi que, por exemplo, nós temos um problema sério. Normalmente as pessoas nascem, de uma maneira geral, com problemas devido à própria antropofologia da evolução. Nós tínhamos, por exemplo, em vez de dois centrais, tínhamos 3 centrais, teríamos 4 laterais, depois tivemos 2 caninos, tivemos 3 pré-molares, 4 molares, assim por diante. Com a evolução da espécie, foi consequentemente diminuindo isto, e a própria conformação, se você for lá nos seus livros, catálogos primórdios da evolução, então você vê a quantidade de dentes que as pessoas possuíam, né, o ser humano possuía. E hoje isso foi diminuindo paulatinamente, gradativamente, até chegar a esse plano que nós estamos. Consequentemente, o que aconteceu disso tudo foi que essa evolução fez com que os dentes do siso, por exemplo, hoje ele quase não tem espaço na boca devido à evolução desta característica morfológica que é a boca, correto? Entendi. Então, por isso que há dificuldade do siso de nascer nos jovens de hoje. Agora, há anos atrás, o que acontecia? Não tinha essa peculiaridade de tratamento ortodônticos como hoje existe. Hoje você tem uma gama de condições excepcionais, dos quais profissionais evoluem nessa perspectiva de um tratamento. Um custo, vamos supor, há 25, 30 anos atrás, para você fazer um tratamento ortodôntico, custava uma média de 3 a 4 mil reais, um aparelho e um salário mínimo de manutenção. Essa pessoa pagava de manutenção, e muitas vezes levando aí, às vezes, 4 a 5 anos. Hoje não se tem mais isso, porque a evolução fez com que novos aparelhos surgissem, novas formas surgissem e, consequentemente, chegou a isto que hoje a gente vê, essa evolução da ortodontia. Vários brackets, formações diferentes, novos visuais, novas transformações, até inclusive de aparelhos que poderão facilitar essa morfologia dinâmica. Então, isto caracteriza o quê? Uma primeira posição da estética, certo? Porque o jovem, por exemplo, tinha dificuldade. Quantos jovens hoje que estão mais ou menos numa idade de 55, 60 anos, naquela época, eles não tinham essa condição de fazer esses aparelhos ortodônticos. E hoje... Já há essa condição. Já há essa condição. Um jovem hoje com 19, 18, 17 ou até 21, 24, 25, ele já tem condição de fazer, porque a condição hoje para se fazer esse aparelho é realmente muito benéfica para a população. E se percebe também que hoje as pessoas acima dos 30, 40 anos também acabam fazendo isso. Quer dizer, verdade, é uma coisa que não se pensava no passado, né? Não se pensava no passado. Há uma preocupação consigo mesmo, com a estética? Justamente, porque acreditava-se que no passado, que quando você realizasse um trabalho ortodôntico depois dos 40 anos, que isso iria dar um problema de uma retração muito grande nos dentes, ou mesmo o desvio desses dentes poderiam acarretar uma interferência muito grande na limitação bucal. E, consequentemente, com isso, foi realmente feito um estudo para isso, e hoje se realiza
com um outro tipo de aparelho que é diferenciado daquele que é posto para um jovem, mas que há condição de a pessoa poder portar isso, mesmo que ela esteja com uma idade avançada. Por quê? Porque, na verdade, muitas características que a pessoa, por exemplo, vamos supor, pessoa que tem um bruxismo, uma pessoa que tem um sopro, uma pessoa que, vamos supor, dorme, ronca demais, ou muitas vezes utiliza a língua, muitas vezes muito exageradamente, causa disfunção da articulação total. Então, isso pode vir a causar um tremendo problema aí ortodôntico ou mesmo das dimensões verticais que a gente chama, que é a oclusão, que causa o bem-estar do paciente. Muito bem, eu vou pedir para a Carla Hanna, hoje a nossa produtora, daqui a pouco vão entrar uns slides para o nosso telespectador poder acompanhar, e o doutor Durval vai comentar a respeito da questão estética. Isso é muito complicado para aquelas pessoas que quebraram ou fraturaram lá a raiz em relação ao implante do dente. Isso, é muito complexo isso? Isso o que acontecia. Realmente você tinha uma posição só a tomar antigamente, que era você realizar uma peça que você destruiria, vamos supor, um dente vizinho e o outro dente vizinho para formar uma ponte fixa no caso, ou então você utilizar um elemento que seria de você colocar ele móvel, né, com simplesmente um dente. Com o advento da odontologia, a especialidade da implantodologia, né, então aí realmente se conseguiu fortalecer um dado que era mesmo assim importante, que era como resolver um problema que principalmente esteticamente na frente você não conseguiria resolver, a não ser dessa forma, destruindo o outro. Então eu diria que essa foi a implantologia os implantes, por exemplo, os anteriores, funcionaram de uma maneira que realmente poderia acarretar, como esse caso que vocês estão vendo. Sim. Olha, um caso simplesmente delicado. E por incrível que pareça, este caso é de um rapaz. Eu fiz há 12 anos atrás um implante na parte dele aí. Só que ele nasceu nenê e aquela brincadeira de brincar com a criança pulando, o nenê bateu com a cabeça. Nossa. E justamente no implante, que ele adorava o implante e tudo mais. E por ter batido com a cabeça, quebrou a cabeça do implante, você não acredita. Um negócio assim que, se você dizer, bom... Uma coisa inimaginável. Inimaginável. Então, realmente é delicado, você tive que fazer uma nova cirurgia, retirei um implante que tinha colocado há 12 anos atrás e recoloquei esse implante, e aí eu tive esse sucesso de realmente fazer esse trabalho, a colocação do implante. Perfeito, né? Perfeito, e a finalização a finalização do sorriso dele. Ele ficou entusiasmadíssimo com esse trabalho realizado. É uma situação de quê? De conforto. O implante, o que é? Um conforto para a pessoa. Porque, na verdade, um dos problemas maiores, quando uma pessoa perde um dente unitário, é aquele problema de você mastigar, você cortar o alimento, né? Então, o corte do alimento, realmente, quando você tem algo que não seja forte na sua boca, acaba com a sua segurança. A pessoa fica sempre com receio, né? Com receio, você vai numa festa, você vai num local qualquer que você tenha que se dispor com uma pessoa, você conversar, você dialogar, e você pode acarretar um tipo de uma coisa assim, que a segurança total dessa pessoa é impressionante. Sobre a questão de clareamento, doutor Durval, a gente vai passar sobre isso? O clareamento, ele tem duas vantagens. O clareamento, há anos atrás também, outro pótico que não se existia clareamento. Sim. Clareamento vem há mais ou menos há cerca de uns 5 anos para cá, sendo efetuado 5 anos, 5 a 7 anos mais ou menos.